chegou a hora abençoada do culto da tarde da festa dos tabernáculos. Entre todas as outras coisas, a festa dos tabernáculos destaca duas frases-chave inseparáveis: a bênção do Espírito Santo e o fruto da pregação. São consideradas peças muito importantes. Oro sinceramente para que, através desta festa de tabernáculos, o pai e a mãe abram amplamente as portas do Evangelho a todo o mundo e que o Espírito Santo da chuva seródia seja abundantemente concedido a todas as igrejas, a todas as famílias e a cada um de vós. Quando tentamos fazer a obra do Evangelho com as nossas próprias forças, tudo parece impossível e difícil, e parece não haver forma. A obra deste Evangelho deve ser feita pelo poder de Deus. Não há outra forma. Quão lento, difícil e inconveniente seria se uma pessoa tivesse de lavrar a terra e desenterrar o solo apenas com as mãos? No entanto, se fosse utilizada uma pá ou uma picareta, seria muito mais fácil. E se fossem utilizadas escavadoras ou maquinaria pesada? Não seria muito mais fácil? Seria muito melhor usar ferramentas como uma enxada ou uma pá em vez de cavar com as mãos ao arar a terra. Além disso, se fosse trazida uma escavadora, o trabalho tornar-se-ia inimaginavelmente mais fácil. Não podemos fazer essa comparação exatamente, mas podemos dizer que estamos agora a realizar a obra do Evangelho apenas com as nossas mãos. Temos estado apenas a lavrar e a cultivar a terra manualmente. Mas Deus pode empregar algo ainda mais poderoso do que uma escavadora para realizar todo o trabalho. Por que é que este fenómeno não aconteceu até agora? Precisamos de orar fervorosamente. Deus não diz claramente que se pedirmos, ser-nos-á dado, e se procurarmos, encontraremos. Devemos tornar-nos naqueles que batem com frequência, procuram com diligência e pedem com fervor. Também devemos pedir, procurar e bater à porta pelo poder do Espírito Santo da chuva seródia. Ao verem a fé dos seus filhos, o Pai e a Mãe Celestiais dirão: agora podemos abrir a porta, pois eles criarão bem os filhos que virão a Sião mais tarde. Criaram paciência suficiente e encheram os seus corações com o amor de Deus, preparando-se minuciosamente para cuidar de cada membro da família com amor e devoção. Nessa altura, Deus concede-nos frutos. Deus não vê o fim desde o princípio. Portanto, se os frutos prejudicassem esta criança, Ele ainda lhes daria frutos? Mesmo que Ele queira dá-lo, Ele retém-no. Por isso, temos de estar preparados. A primeira coisa que precisamos de preparar é a nossa fé em Deus. O título de hoje é: Acreditas que eu sou capaz de fazer isto? Irmãos e irmãs, como devemos responder quando tal pergunta nos é colocada? Se Deus perguntar: acreditas que posso levar a cabo a obra de evangelizar o mundo inteiro? O que devemos dizer? Não devemos simplesmente dizer o amém, mas temos de acreditar verdadeiramente nisto. Qual é o tamanho que Deus considera que o planeta Terra tem? Ele vê-o como um grão de pó na balança e considera-o como uma gota de água num balde. Então, de quem é o coração que Ele disse que deveríamos ter em nós? Temos de ter o coração de Deus em nós. À medida que o Evangelho é pregado em Samaria e até aos confins da terra, o número de membros continua a crescer. Alguns perguntam-se: como podemos cuidar de todos estes membros? No entanto, quem temos conosco? Não temos Deus que vê a terra como uma gota de água num balde e como um grão de pó na balança. Devemos levar a cabo a obra do Evangelho com Deus em mente, e não pensando como se pudéssemos evangelizar o mundo inteiro ou administrá-lo com as nossas próprias capacidades. Quem supervisiona tudo no mundo? Deus supervisiona tudo. Uma vez que continuamos a esquecer-nos disso, tornamo-nos inevitavelmente sobrecarregados com pensamentos como:
devo ter pelo menos este poder, ou que preciso de ser capaz de abraçar o mundo inteiro sozinho. Por mais que a igreja cresça, tornando-se tão numerosa como as estrelas do céu, quem é que gera tudo isso? Quando nos perguntam, acreditas que eu sou capaz de fazer isto? A nossa resposta deve ser o amém, que vem de tal fé. Hoje, com o sermão intitulado Acreditas que eu sou capaz de fazer isto? Vejamos primeiro o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Vejamos o versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Jesus fez-lhes primeiro uma pergunta. Isto não significa: não esperem nada de mim sem fé. Nós dirigimos-nos a Deus e oferecemos as nossas orações da madrugada e da noite todos os dias. Não deve tornar-se numa situação em que, sem pensar em Deus, oferecemos orações habitualmente, só porque esta semana de oração é um regulamento da festa de Deus. Nesta época, devemos orar: Deus, precisamos absolutamente do seu poder para evangelizar o mundo inteiro. Por favor, vista-nos com toda a armadura do Espírito Santo da chuva serôdia e guie-nos na plenitude da graça do Espírito Santo. Não devemos tentar realizar algo com expectativa de mais capacidades. Em vez disso, temos de acreditar que Deus, que está conosco, está a conduzir-nos à vitória e a guiar-nos para o caminho onde podemos cumprir completamente esta obra do Evangelho. Nessa situação, não seria sempre possível termos uma mente pacífica, um coração alegre e feliz? Mesmo que o caminho que estamos a percorrer agora seja o caminho da cruz, devemos esperar ansiosamente pela alegria e felicidade no final, acreditando que se conseguirmos ultrapassar este momento, o eterno reino dos céus estará mesmo diante de nós. Com tal fé, devemos dedicar-nos ainda mais ao Evangelho. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Quando recebemos esta pergunta, devemos pensar: estive no Zé Uai, no Brasil de avião, e senti realmente que são incrivelmente enormes. Quando é que poderá levar a cabo a evangelização mundial? Todos nós precisamos de ter os olhos de Deus. Só quando temos a perspectiva de Deus, que vê este mundo como uma gota de água num balde ou um grão de pó na balança, podemos salvar o mundo. Não podemos. Só então podemos todos tornar-nos filhos fiéis de Deus que assumem a liderança na salvação de todos os povos do mundo. Há cerca de 2000 anos, Jesus perguntou a 2 cegos que o seguiam: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Por outras palavras, os 2 cegos responderam: Amém. Vejamos o versículo 29. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: O que é que ele disse? Ele perguntou primeiro: Credes? E quando eles responderam: Sim, Senhor, ele disse então: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Ele disse: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Versículo 30. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Hoje é a festa dos tabernáculos. É um dia em que devemos pregar diligentemente as boas novas a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra. Não se preocupem muito com isso, ao pensarem: quando é que esta boa nova será pregada a todos os 8 bilhões de pessoas em todo o mundo? Por vezes, problemas difíceis surgem inesperadamente durante a pregação do Evangelho. Cada vez que isto acontece, estamos bem conscientes de que está para além da nossa capacidade. O Evangelho não se trata de liderarmos bem ou governarmos com eficácia.
Acreditamos que o Evangelho está a progredir bem porque Deus está conosco, a conduzir-nos. Acreditamos que o Evangelho está a correr bem porque é levado a cabo por Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva. Por isso, sempre que enfrentamos dificuldades, aplicamos um princípio que foi estabelecido. Que princípio foi estabelecido? Tudo o que acontece neste mundo deve ser visto da perspectiva de Deus. Que perspectiva devemos ter? Para salvar o mundo inteiro, temos de ver essas dificuldades como se fossem apenas uma gota num balde ou um grão de pó na balança. Caso contrário, poderão pensar, mesmo na Coreia do Sul, há muitas cidades que ainda não visitei. Então, quando é que o Evangelho chegará a todos estes lugares? No entanto, nessas cidades que ainda não visitaram, a nossa igreja já está estabelecida. Vocês não visitaram esses lugares. Então, quem é que fez todo o trabalho? A nossa Sião está ou não está Alasca? Será que algum de vocês já esteve em Ushuaia, a cidade localizada no extremo sul da Argentina e a mais próxima da Antártida? É claro que, entre vós, pode haver alguns. No entanto, a maioria não esteve lá ainda. As nossas Siões estão estabelecidas mesmo nos lugares que nós não visitamos. Quem as estabeleceu? Portanto, este não é um evangelho que é alcançado através dos nossos esforços. Pelo contrário, Deus já permitiu que isso fosse realizado e deu-nos a oportunidade de receber bênçãos. Vou dar-vos um exemplo. Quando um pai chegava à casa do trabalho à noite, trazia um belo conjunto de petiscos de presente para o seu filho comer. O pai perguntou ao filho: "Os teus biscoitos parecem deliciosos. Posso ter um?" Mas a criança recusou, ao dizer não. Não seria extremamente doloroso para o pai ouvir isto? Por outro lado, se a criança lhe respondesse dizendo: "Papá, aqui está o biscoito. Trabalhaste tanto por nós e até me deste um presente tão maravilhoso. Podes ficar com 10, se quiseres." Como se sentiria o pai? Ele ficaria muito satisfeito. Precisamos de pensar cuidadosamente sobre a obra do Evangelho do nosso Deus a partir deste ponto de vista. Deus vê esta terra como uma gota de água num balde. Deus vê-o como algo descomplicado, mas se o considerarmos como algo complicado, quão diferentes são os olhos de Deus e os nossos? Neste caso, a nossa fé nunca poderá estar totalmente alinhada com Deus. Estamos agora a percorrer o caminho que Deus abriu e preparou para nós. Havia originalmente um caminho através do Mar Vermelho. Existe algum caminho sobre o mar? Não há caminho. No entanto, Deus já preparou antecipadamente o caminho para emancipar os israelitas e preparou-se para enterrar o exército egípcio no mar, não foi? Não foi Moisés nem os israelitas que o fizeram. O caminho definitivamente não foi criado por eles ao retirarem a água do Mar Vermelho com baldes. Por isso, nunca devemos esquecer que temos o Deus Pai Todo-Poderoso e também temos Deus Mãe Toda-Poderosa. Enquanto estamos a pregar o Evangelho, eles perguntam-nos: acreditam que somos capazes de fazer isto? Todos dizem: Amém. No entanto, há quem diga: Amém, com 10% de fé, Amém, com 20% de fé, Amém, com 50% de fé, e certamente aqueles que dizem: Amém, com 100% de fé. Durante este tempo, não podemos perceber que quando Deus diz: segundo a vossa fé, seja-vos feito, a obra espantosa terá lugar se respondermos com 100% de fé. Quando Jesus perguntou: acreditas que eu sou capaz de fazer isto? Os dois cegos disseram: sim, Senhor. Nós acreditamos absolutamente. Quando ele disse: será feito de acordo com a vossa fé, os seus olhos abriram-se instantaneamente. Este foi verdadeiramente um acontecimento espantoso que é cientificamente impossível. Quando isto se tornou realidade, os dois cegos ficaram cheios de alegria por terem recuperado a visão que tinham perdido. Apesar de Jesus ter dito: nunca digam a ninguém que eu fiz isto, uma vez lá fora, eles não puderam deixar de falar sobre isso, dominados pela emoção. Cada um deles percorreu a aldeia dizendo às pessoas: todos, saiam e vejam-me. Há quanto tempo estou cego? No entanto, Jesus de Nazaré abriu-me os olhos com apenas uma palavra.
Não foi assim que as notícias sobre Jesus foram amplamente divulgadas. A obra que Deus quer realizar é diferente dos pensamentos humanos. O caminho, o método e o trabalho são todos diferentes. Portanto, quando o pai e a mãe nos mandam pregar, tudo o que precisamos de fazer é pregar com diligência. Todos os planos são desenhados por Deus e é Deus quem os executa e os realiza. Só precisamos de estar ao lado do pai que está a fazer a construção e, se ele nos disser, podem ir buscar-me alguns pregos, então o nosso trabalho é fazer esse recado para ele. Está além da nossa capacidade de imaginar coisas como a forma como a casa foi projetada, como a sua estrutura deve ser disposta ou quanto peso poderia suportar. Quem está a fazer todas estas coisas? Deus encarrega-se de todas as partes difíceis e desafiantes e pede-nos apenas um pequeno favor, como, podem trazer-me alguns pregos. Em vez de dizer, pai, não posso fazer isso porque estou demasiado cansado, não deveríamos dizer, pai e mãe, trarei não só pregos, mas também um martelo se me pedires para o trazer. Por favor, digam-me o que fazer. Não deveríamos todos tornar-nos filhos de tal fé? Quando Jesus perguntou pela primeira vez, acreditas que eu sou capaz de fazer isto? Os dois cegos responderam com, sim, Senhor. Se Ele nos perguntar hoje, acreditas que eu sou capaz de salvar o mundo? Como devemos responder? Respondamos, amém. Vejamos Mateus capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A frase todas as nações não exclui ninguém ou nenhum país do mundo. Isto significa que todas as pessoas do mundo estão incluídas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Quando pregamos o Evangelho, pode haver resultados positivos e, por vezes, resultados negativos. Quando regressarmos da pregação, devemos simplesmente dar graças a Deus pelo que nos foi concedido naquele dia. Não há necessidade de ficar desanimado, pensando, alguém deu 10 frutos, mas eu não pude dar nem mesmo. Uma vez que Deus disse, ide e pregai com fervor, nós seguimos os ensinamentos do pai e da mãe, pregando e ensinando diligentemente a tempo e fora de tempo, quer ouçam ou não ouçam. A Bíblia diz-nos que cabe a eles aceitar ou rejeitar. Devemos ser capazes de o ver como uma gota de água num balde e considerá-lo como um pequeno grão de pó na balança. Se pensarmos demasiado nisso, sentir-nos-emos sempre intimidados e seremos incapazes de realizar qualquer coisa. Por isso, precisamos dos olhos de Deus. A Bíblia ensina-nos a ter a mesma mentalidade de Cristo. Por isso, devemos ser capazes de ter a mentalidade de Cristo. Não só isso, mas todos nós também devemos ser capazes de ter os mesmos olhos que os seus e os mesmos pensamentos que os seus. Quando olhamos para a mensagem dada em Mateus, capítulo 28, Jesus disse, estou convosco todos os dias até à consumação do século, e ordenou-nos que fôssemos suas testemunhas e pregássemos a boa nova do Evangelho a todas as nações. Isto significa que construir e projetar a casa é algo que o próprio Deus fará. Esta festa de tabernáculos é para comemorar a construção do tabernáculo. Irmãos e irmãs, quem desenhou o projeto do tabernáculo? Foi Moisés que o fez? Moisés nunca poderia conceber tal coisa. Foram os israelitas que o fizeram? Aholiabe e Bezalel o fizeram? Nenhum deles o fez. Deus determinou todos os seus desígnios. Deus não instruiu os israelitas sobre os materiais com antecedência. O que é que Deus os instruiu a fazer quando saíram do Egito? Ele instruiu-os a pedirem itens aos egípcios e a trazê-los para fora. Nessa altura, eles não compreendiam porque é que Deus os instruiu a trazer aqueles materiais.
Mas no final, todos os materiais que tiraram dos egípcios foram usados para construir o tabernáculo, não foram? Temos de avançar com essa fé, compreendendo a profunda providência de Deus. Não devemos depender das nossas próprias capacidades e proceder com a mentalidade "sou hábil a falar". Nem devemos sentir-nos desencorajados a pensar "sou péssimo a falar". Deus ficou encantado quando Moisés disse que não era eloquente. Quem está a liderar a obra de salvação? Não é Deus que o está a conduzir? Deus disse: "Eu escolhi-te". Ele quis dizer: "Não vos escolhi sem saber da vossa incapacidade de falar fluente e coerentemente". Arão, que era eloquente, foi colocado ao lado de Moisés por ele. Ao fazer a obra de Deus, quando estamos sempre com Deus, não temos nada a temer. Deus planeia tudo, realiza todo o trabalho, e também não nos dá a sabedoria e a força para realizar? Portanto, está escrito: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". Está escrito: "Eu posso fazer todas as coisas". Tudo é possível dentro de Ele. É o mesmo para todos vocês e para mim também. Lembro-me de quando me pediram pela primeira vez para fazer um discurso na ONU. Inicialmente perguntei-me: como devo fazer isto? Mas depois tive este pensamento: para Deus, é como uma gota num balde. Por isso, preciso de ajustar a minha perspectiva. Depois de me decidir, não era nada. Deus abriu o caminho para que tudo corresse bem. É por isso que cheguei a perceber firmemente que todas estas coisas espantosas e maravilhosas que nos são apresentadas não são nada aos olhos de Deus. Também compreendi mais claramente que seguir em frente com fé pode fazer com que todas as questões pareçam tão insignificantes como um pequeno grão de pó na balança. Vejamos a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. O Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê". Tudo é possível ao que acredita. Por favor, testemunhem com confiança perante todas as pessoas em todo o mundo, dizendo: "Acreditamos em Deus Pai An Sangong e na Mãe Celestial Nova Jerusalém". Convidamo-lo a acreditar também no Pai An Sangong e na Mãe Celestial e a juntar-se a nós na salvação. Testemunhem isto com confiança. Alguns podem pensar que o Evangelho não pode ser realizado ao fazê-lo, mas de facto pode ser. Deus fez todos os sistemas do universo de tal forma que tudo pode ser realizado, e Ele pede-nos isso. Digamos que os filhos disseram em dúvida: "O pai disse que a palavra passa em 1234, mas isto não parece correto". As palavras passe são geralmente criadas numa combinação complexa para que outros não as possam adivinhar facilmente. Até os estudantes do ensino primário conseguiam adivinhar 1234. Será mesmo esta a palavra passe? Não pode ser. Assim, se não tentassem, essa porta permaneceria para sempre fechada. Não sigam os vossos próprios pensamentos, mas sigam apenas as palavras de Deus. Por esta razão, o que disse Jesus em Marcos capítulo 9? Ele disse: "Se podes, tudo é possível ao que acredita". Ele quis dizer: "Eu já vos dei todas as habilidades de que precisam, mas por causa da vossa incredulidade, esse poder está bloqueado e vocês estão a impedi-lo de funcionar corretamente". Irmãos e irmãs, espero que durante esta abençoada festa de outono, sejamos capazes de exibir plenamente a glória de Deus. Deus disse: "Tudo é possível ao que crê". A nossa missão aqui não é pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Não deveríamos tornar-nos naqueles que espalham completamente o Evangelho em todas as cidades e países onde residimos, para cumprir a profecia de Deus? Não há muitas Siões estabelecidas nos 5 oceanos e nos 6 continentes. As Siões estão agora estabelecidas em todo o mundo. Nas restantes regiões, se cada igreja estabelecer uma igreja ou se ramificar pregando o Evangelho, Deus ajudará as restantes.
Até aos dias de hoje, não houve época em que o Evangelho tenha existido sem a ajuda de Deus. Ainda mais agora, que estamos na época da festa dos tabernáculos, Deus certamente nos ajudará. Temos de acreditar nisto e agir em conformidade. Quem está a levar a cabo este Evangelho? Deus está a liderar esta obra do Evangelho. Assim, pensar que isto não pode ser alcançado pode ser considerado uma fé muito equivocada. Ele é certamente capaz de fazer este trabalho. Espero que vocês e eu possamos tornar-nos naqueles que têm os mesmos olhos que os olhos de Deus e nos esforçarmos ainda mais para salvar o mundo inteiro. Para isso, devemos pedir constantemente a Deus força. Foi por isso que ele disse: pedi, buscai e batei. Vamos examinar juntos a lição de Mateus capítulo 7, versículo 7. Estas são exatamente as palavras que Jesus disse há 2000 anos. O próprio Jesus disse estas palavras: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui, vemos as palavras dadas por Jesus, que disse: não vos dará o vosso Pai, que está no céu, coisas boas, quando lhe pedirdes. Não significa isto que ele certamente nulas dará? Hoje é a festa dos tabernáculos, a festa para receber o Espírito Santo. É também a época de dar frutos com diligência. Para dar frutos, precisamos do poder de Deus. Tal como os apóstolos receberam o Espírito Santo da chuva temporã no Pentecostes, pelo poder de Deus, vamos conduzir 3.000 ou 5.000 ou até mais pessoas para os braços de Deus num dia e tornarmos uma árvore frutífera de outono. Espero que todos nós possamos tornar-nos naqueles que trazem grande alegria ao Pai e à Mãe com belos e bons frutos. Com isto, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.